Minha prima disse que tinha nojo da nossa pobreza e foi viver com um traficante, mas quando a casa caiu e ela apareceu no meu portão, eu não só não abri como fiz minhas malas e me mudei de estado na mesma noite. Meu nome é Dandara, tenho 26 anos. Sou enfermeira recém-formada e transista nas horas vagas. Nasci e me criei em Cajazeiras, o maior conjunto habitacional da América Latina, aqui em Salvador. Eu aprendi desde cedo que a vida na periferia não dá segunda chance para quem é lento. A Lorena, minha prima de 22 anos, foi criada comigo como irmã. Os pais dela se acabaram no crack quando ela era bebê, e minha avó, Dona Inês, acolheu a menina. Dividimos quarto, dividimos o pouco pão que tinha e dividimos os sonhos. Só que os sonhos da Lorena sempre foram diferentes dos meus. Enquanto eu sonhava com o diploma e o jaleco branco, ela sonhava com camarote, uísque e pulseira VIP. Ela tinha uma revolta dentro dela. Dizia que tinha alergia a ônibus lotado e que não nasceu para contar moeda. Há cerca de um ano, ela conheceu o Maicon, vulgo Playboy, um gerente do tráfico de uma facção rival à do nosso bairro, conhecido por ostentar ouro e carros de luxo no Instagram. A Lorena se deslumbrou. No dia em que ela saiu de casa, ela não saiu agradecida. Ela saiu soberba. O Maicon foi buscar ela num carro blindado. Eu tentei segurar ela no portão. Lorena, tu tá indo pra cova. A avó Inês te criou com suor. Tu vai virar mulher de bandido? Ela riu na minha cara. Me solta, Dandara. Tu tem inveja porque vai passar a vida limpando bunda de doente no hospital pra ganhar salário mínimo. Eu nasci pra ser rainha. Eu tenho nojo dessa casa, nojo dessa pobreza e pena de vocês. Não me procurem. Vocês morreram pra mim. Ela entrou no carro e sumiu. Durante 12 meses, ela cumpriu a promessa. Bloqueou a gente em tudo. A gente só sabia dela pelas fofocas do bairro. Diziam que ela andava coberta de ouro, que humilhava a garçonete em festa e que postava foto com arma na mão dizendo: a favela venceu. Ela venceu? Não. Ela apenas alugou a vitória com juros altos. Ontem, o boleto venceu. A Polícia Civil deflagrou a Operação Castelo de Areia. Invadiram a cobertura onde o Maicon morava na orla. Foi ao vivo no Jornal do Meio-Dia. O Maicon saindo algemado, a apreensão de fuzis e drogas. A Lorena não foi presa, mas foi despejada na hora, apenas com a roupa do corpo. Eu estava em casa, arrumando minha mala. Não por causa dela. Eu tinha passado num concurso público para um hospital em São Paulo. A passagem estava comprada para dali a 2 dias. Eu ia levar a avó Inês comigo assim que me instalasse. Mas quando vi a notícia da prisão, meu sangue gelou. Eu conheço a regra do crime na Bahia. Quando o marido cai devendo, a mulher vira a garantia. E se a mulher some, a família vira o alvo. Eu sabia que a Lorena viria. Ela não tinha para onde ir. Eram 10 horas da noite. Chuva torrencial. Batidas no portão. Desesperadas. Vó Inês já estava dormindo. Fui até a janela da sala, sem acender a luz. Era ela. Grávida de uns 5 meses, que ela escondia nas fotos, molhada, arrastando uma mala quebrada. Dandara, abre! Pelo amor de Deus! Ela gritava. Eles estão atrás de mim! O Maicon caiu! Eu olhei para ela. Vi a rainha, que tinha nojo da gente. Se eu abrisse aquele portão, eu estaria assinando minha sentença de morte. Os cobradores viriam atrás dela. Se a achassem na minha casa, eu e minha avó entraríamos na estatística de bala perdida, ou queima de arquivo. Eu não abri. Fui até o quarto da minha avó e a acordei. Vó, levanta. A gente vai pra casa da tia Célia, no interior, agora. O que foi, minha filha? A velha acordou assustada. A Lorena tá no portão. O marido caiu. Se ela entrar, a morte entra junto. E se a gente ficar aqui e não abrir, eles vão achar que a gente tá escondendo ela ou o dinheiro dela. Minha avó ouviu os gritos da neta lá fora. Abre, Dandara! Eu tô grávida! Lorena berrava. Vó Inês chorou. Mas vó Inês é sobrevivente. Ela entendeu. Vamos, minha filha. Deus tenha piedade da alma dela, porque eu não tenho mais saúde pra isso. Saímos pelos fundos, num beco escuro que dá para a rua de trás. Deixamos a casa trancada, com as luzes apagadas. Enquanto andávamos na chuva, eu ouvia a Lorena esmurrando o portão da frente. Chamei um Uber para a rodoviária. No caminho, antecipei minha passagem de avião para a madrugada daquele mesmo dia e comprei uma passagem de ônibus para a vó Inês ir para o interior, ficar com a irmã dela, onde é seguro e ninguém conhece a Lorena. No aeroporto, antes de embarcar para São Paulo, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Qual foi, Dandara? A prima bateu aí e ninguém atendeu? A gente tá de olho. Se a Patrícia tiver mocosada, escondida aí, a casa vai cair. Eu respondi. A casa tá vazia. Eu tô em São Paulo e minha avó viajou. A Lorena não mora com a gente há 1 ano. Quem pariu Matheus que balance? Não temos nada com isso. E bloqueei. Entrei no avião. Enquanto a aeronave decolava, deixando as luzes de Salvador para trás, eu não senti culpa. Senti alívio. A Lorena escolheu o risco. Eu escolhi a vida. Ela que se virasse com os amigos dela. Eu tinha um plantão para assumir em outro estado e uma vida nova para construir, longe da lama que ela fez questão de criar. Edit 1. Cheguei em São Paulo. Frio da peste, mas seguro. Minha avó já chegou na casa da irmã no interior da Bahia, numa roça onde o celular mal pega. Estamos seguras. A vizinha me mandou mensagem dizendo que, de madrugada, uns caras arrombaram o portão da minha casa em Salvador, reviraram tudo procurando a Lorena o dinheiro, e foram embora quando viram que não tinha ninguém. Se eu tivesse ficado, estaria morta. Edit 2. A Lorena está queimando a gente na internet. Fez uma live chorando na calçada, dizendo que a família a abandonou grávida na chuva. Os comentários estão divididos, mas a maioria diz: ué, tu não era rica? Cadê os amigos da ostentação? Ela tá dormindo na rua ou em abrigo, não sei. O problema não é mais meu. Edit 3. O Maicon mandou recado por advogado pro meu Instagram, que eu tranquei. Diz pra tua prima aparecer com o que é meu, senão a cobrança vai ser alta. Só respondi. Não sei dela, não falo com ela, e não moro mais na Bahia. Procurem na rua. Não vou ser refém de bandido a 2.000 quilômetros de distância. Edit 4. Estou dormindo num colchão inflável no apartamento de uma amiga aqui em SP, mas nunca dormi tão tranquila. A passividade acabou. A Dandara que baixava a cabeça morreu. Agora é Dandara enfermeira. Viva e longe de BO. Atualização. Minha prima mentiu no Instagram dizendo que eu roubei o dinheiro
dinheiro do parto dela para gastar em São Paulo. E enquanto eu era humilhada pela vizinhança, uma senhora bondosa caiu no golpe e lhe deu abrigo. Achei que a distância de 2.000 quilômetros entre Salvador e São Paulo me traria paz. Fisicamente, eu estava segura. Os traficantes do Maicon não iriam gastar passagem de avião para vir atrás de uma enfermeira que não tinha nada a ver com o crime. O problema deles era com a Lorena e com a dívida que ela herdou. Mas a paz de espírito foi destruída pelo Wi-Fi. Nos 3 dias seguintes à minha chegada em São Paulo, enquanto eu tentava me adaptar ao frio e ao novo emprego no hospital, meu celular virou uma granada sem pino. A Lorena não aceitou ser ignorada. Sem teto e sem dinheiro, ela apelou para a única arma que lhe restava, a vitimização pública. Ela gravou um vídeo sentada na calçada da Avenida 7, chorando compulsivamente. Uma atuação digna de novela, com a mão na barriga de 5 meses. A legenda dizia: fui roubada pela própria irmã de criação. A Dandara prometeu cuidar de mim enquanto o pai do meu filho está preso injustamente. Ela pegou os 5.000 reais que eu juntei pro meu parto e fugiu pra São Paulo pra viver vida de rica. Estou na rua, grávida e com fome. Me ajudem. Qualquer pix salva. O vídeo viralizou no bairro. Em poucas horas tinha 10.000 visualizações. Meu WhatsApp, que eu mantive o mesmo número, foi inundado. Não eram bandidos. Eram vizinhos. Eram clientes antigas do meu salão. Era gente da igreja da minha avó. Dandara, que decepção. Roubar grávida? Sua avó, Dona Inês, não te deu essa educação. O mundo dá voltas, viu? Tu vai pagar caro por deixar a menina na rua. Eu li aquilo no intervalo do plantão e chorava de ódio. Eu sou a pessoa que vendia geladinho pra pagar a faculdade. Eu sou a pessoa que cuidou da Lorena a vida toda. E agora, eu era a vilã ladra de enxoval. A Lorena sabia que eu não tinha roubado nada porque ela não tinha dinheiro lícito nenhum. O dinheiro que ela tinha era do tráfico e a polícia levou. Mas a mentira dela era perfeita. Explicava por que ela estava sem dinheiro e ainda justificava minha viagem repentina como uma fuga com a grana. Eu precisava me defender. Não pelos bandidos, mas pela minha honra. Eu pretendo buscar minha avó em breve e não quero que ela saia do bairro de cabeça baixa. Na hora do almoço, vestida com meu jaleco e crachá, gravei um vídeo resposta. Fui para uma praça perto do hospital. Respirei fundo e liguei a câmera. Meu nome é Dandara. Sou enfermeira. Estou em São Paulo trabalhando com carteira assinada. A Lorena diz que eu roubei 5.000 reais dela. Gente, a Lorena foi despejada de um apartamento de luxo porque o marido traficante foi preso. Ela não tinha dinheiro de parto. Ela queria que eu escondesse ela dos cobradores do tráfico na casa da minha avó. Eu fugi pra não morrer e pra não colocar a vida da minha avó em risco. Aqui está meu extrato bancário zerado. Aqui está minha passagem parcelada em 10 vezes no cartão. Eu não sou ladra. A Lorena está usando a piedade de vocês pra conseguir dinheiro pra pagar dívida de droga. Postei. Marquei as páginas de fofoca do bairro. Foi um tiro no escuro. A verdade contra o drama de uma grávida chorando. A reação foi dividida. Muita gente continuou me xingando, dizendo que eu era insensível. Mas o pior aconteceu em Salvador. Uma vizinha nossa, a Dona Marta, uma senhora de 60 anos que mora sozinha e tem o coração maior que o mundo, viu o vídeo da Lorena e se compadeceu. Dona Marta comentou no post dela: minha filha, não fique na rua. Venha pra minha casa. Tenho um quarto vago. Deus vai prover. Quando vi aquele comentário, eu gelei. Dona Marta é um anjo. Ela não tem noção de quem a Lorena se tornou. Ela lembra da Lorena criança. Eu tentei ligar para a Dona Marta. Dona Marta, não faça isso. Eu disse desesperada. A Lorena tá jurada de morte pelo tráfico. Se a senhora colocar ela dentro de casa, eles vão bater na sua porta. A senhora respondeu com a ingenuidade perigosa dos bons. Ah, Dandara, deixa de ser ruim. A menina tá grávida, chorando fome. O marido errou, mas ela não tem culpa. Eu vou cuidar dela. E você devia rezar pra pedir perdão por ter abandonado sua prima. Ela desligou na minha cara. A Lorena foi para a casa da Dona Marta. Ela conseguiu o que queria. Teto, comida e uma nova avó para explorar. E o pior, ela continuava com a vaquinha online aberta, recebendo pix de gente enganada, enquanto comia a comida da aposentada que achava que estava fazendo uma obra de caridade. Eu estava segura em SP. Mas a Dona Marta, em Salvador, tinha acabado de colocar uma bomba relógio para dormir no quarto de hóspedes. Edit 1. O meu vídeo de resposta começou a surtir efeito. Algumas pessoas do bairro, que conhecem a índole da Lorena e a fama de ostentação dela, começaram a comentar a meu favor. A Dandara tá certa. A Lorena vivia humilhando o pobre e agora pede esmola? Conta outra. A narrativa de vítima começou a rachar, mas o dinheiro do pix continua caindo na conta dela. Edit 2. Soube por uma amiga que a Lorena já começou a mostrar as garras na casa da Dona Marta. Reclamou que a senhora não tem Wi-Fi rápido e que a toalha de banho arranha a pele. A Dona Marta está relevando porque acha que é hormônio da gravidez. Mal sabe ela. Edit 3. Os traficantes, que não estão atrás de mim, mandaram um recado pra Lorena nos comentários da live dela, com perfil fake. Tamo vendo que tu arrumou patrocínio, Patrícia. O prazo tá correndo. Se cair dinheiro na conta e não vier pra nós, a gente vai buscar aí onde tu tá. A Dona Marta não usa a internet direito, não viu isso. Ela está dormindo com o perigo. Edit 4. Minha avó me ligou do interior. Finalmente conseguiu sinal. Ela chorou quando soube que me chamaram de ladra. Disse: minha filha, a mentira tem perna curta, mas corre rápido. Fica em paz. A Dona Marta é teimosa. Ela vai aprender do jeito difícil quem é a Lorena. Você não pode salvar quem quer se afogar. Atualização. Minha vizinha idosa me ligou de madrugada chorando porque minha prima roubou o cartão de crédito dela para comprar um iPhone novo, enquanto os traficantes cercavam a casa cobrando a dívida. A lua de mel entre a Lorena e a bondosa Dona Marta durou exatos 5 dias. Eu sabia que ia acontecer. Eu só não sabia que seria tão rápido e tão cruel. Aqui em São Paulo, eu tentava focar no meu trabalho, mas meu pensamento estava em Salvador. Eu monitorava as redes sociais da Lorena, com um perfil falso, já que ela me bloqueou, e via os sinais. Nos stories, ela já não chorava mais. Ela postava vídeos comendo a comida da Dona Marta, reclamando do calor. Essa casa não tem ar-condicionado, gente, tô sofrendo. E fazendo tutoriais de maquiagem improvisados. A barriga de grávida, antes motivo de súplica, agora era acessório de engajamento. O telefone tocou às 2 horas da manhã. Era o número da Dona Marta. Atendi com o coração na boca, pensando que ela tinha
infartado. Dandara, a voz da senhora tremia, abafada, como se ela estivesse escondida. Pelo amor de Deus, minha filha, você tinha razão. O que ela fez, dona Marta? Sentei na cama, acendendo a luz. Ela roubou meu cartão, Dandara. A senhora chorou baixinho. Eu recebi uma notificação no celular do banco agora de noite. Uma compra de 7 mil reais numa loja online. Um iPhone, Dandara. Ela comprou um celular de última geração no meu nome. Eu fechei os olhos. A audácia da Lorena não tinha limites. Ela estava abrigada de favor, comendo de graça, e roubou a aposentada que lhe estendeu a mão para comprar um item de luxo. A lógica dela era doentia. Ela precisava de um celular melhor para fazer lives com mais qualidade e pedir mais dinheiro. A senhora falou com ela? Eu fui no quarto de hóspedes tirar satisfação. Dona Marta continuou sussurrando. Ela riu, Dandara. Ela disse que era um investimento e que ia me pagar quando a vaquinha bombasse. Ela não tem respeito nenhum. Expulsa ela, Dona Marta. Chama a polícia. Eu não posso. O choro da senhora aumentou. Eles estão lá fora. Meu sangue gelou. Eles quem? Os homens da moto. Os amigos do marido dela. Dona Marta estava em pânico. Eles viram que ela comprou o celular. Acho que eles monitoram o CPF dela ou viram o e-mail de confirmação no celular velho que ela usa. Eles estão batendo no meu portão agora. Estão gritando que se ela tem 7 mil pra celular, tem que ter pra pagar a droga. A situação era caótica. A Lorena roubou a vizinha. Ao fazer a compra cara, ela sinalizou para os bandidos, que provavelmente tinham acesso às contas dela ou monitoravam tudo, que havia dinheiro disponível. Agora, a Dona Marta estava trancada no quarto, com uma ladra dentro de casa e assassinos no portão. Dona Marta, escute. Falei firme, assumindo minha postura de enfermeira em emergência. Desligue essa chamada e ligue para o 190 agora. Diga que tem homens armados tentando invadir e que tem uma ladra dentro de casa. Não abra a porta pra ninguém, nem pra Lorena. Mas eles vão atirar se entrarem. A polícia é a única chance. Ligue agora! Ela desligou. Fiquei em São Paulo, andando de um lado para o outro no meu quarto minúsculo, impotente. Liguei para a delegacia do bairro em Salvador, procurei no Google. Informei a situação. O atendente disse que já tinha viatura deslocando. Passaram-se 30 minutos de silêncio absoluto. Eu atualizava o Twitter procurando notícias de tiroteio em Cajazeiras. Nada. Até que recebi uma mensagem da Dona Marta. Áudio. Ao fundo, sirenes e barulho de rádio da polícia. Levaram ela, Dandara. A polícia levou. Ela saiu gritando que eu era uma velha maldita. Os bandidos fugiram quando viram a viatura. Eu tô passando mal. Lorena tinha sido presa. Não pelo tráfico, não pela dívida, mas por furto qualificado e estelionato contra idoso. Porque a Dona Marta, na raiva e no medo, teve a coragem de prestar queixa na hora. A coitadinha saiu da casa da benfeitora algemada, sob os olhares de toda a rua que dias antes me chamava de monstro. Edit 1. A fofoca no bairro correu na velocidade da luz. A vizinhança viu a Lorena saindo no banco de trás da viatura. A Dona Marta, coitada, teve que ser atendida pelo SAMU porque a pressão foi a 18. Agora todo mundo que me xingou está mandando mensagem pedindo desculpas. Nossa, Dandara, você avisou, né? Quem diria que ela faria isso com a Dona Marta? O povo é hipócrita. Edit 2. O celular novo, o iPhone de 7 mil, nem chegou a ser entregue. A Dona Marta conseguiu cancelar a compra com o banco alegando fraude, já que fez o boletim de ocorrência na hora. A Lorena ficou sem o celular e com a ficha suja na polícia. Edit 3. O delegado não manteve a Lorena presa. Como ela é ré primária, está grávida, e o crime foi sem violência física direta, ela foi liberada na audiência de custódia hoje de manhã. Mas ela saiu com uma medida protetiva. Não pode chegar a menos de 200 metros da Dona Marta. Ou seja, ela está na rua de novo. Sem teto, sem celular novo, com a vizinhança inteira contra ela e com os traficantes sabendo que ela tentou gastar dinheiro em vez de pagar a dívida. Edit 4. Ela tentou me ligar de um número público. Orelhão. Eu não atendi. Ela deixou recado na caixa postal. Tu tá feliz, né? Me ver na sarjeta. Mas eu sou dura na queda. Vou achar outro lugar. Ela não entendeu nada. A soberba continua intacta. Mas agora, em Cajazeiras, não tem uma porta que se abra pra ela. O cerco fechou. Atualização. Minha prima tentou se esconder numa igreja fingindo que tinha se convertido. Mas os traficantes entraram no culto armados. E o susto fez ela entrar em trabalho de parto no altar. Depois de ser expulsa da casa da Dona Marta. E de passar uma noite dormindo num ponto de ônibus. Onde foi vista por vizinhos que vacinados contra o teatro, dela não ofereceram ajuda. A Lorena teve uma última ideia brilhante. Se a família não a queria e a vizinhança a odiava, ela apelaria para quem não nega abrigo. A igreja. Não uma igreja grande, onde há segurança e cadastro. Ela foi para uma daquelas igrejas pequenas, de garagem, que ficam nas vielas de Cajazeiras, onde o pastor é um senhor simples, e a congregação é formada por gente humilde. Ela chegou lá num dia de culto à noite. Entrou chorando, se jogou de joelhos, levantou as mãos, fez a performance da pecadora arrependida. Disse que estava fugindo de um marido violento. Mentira. E que queria aceitar Jesus. O pastor, um homem de bom coração chamado seu Josué, acolheu. Deu comida, deixou ela dormir num colchonete na salinha das crianças e prometeu orar por ela. O erro da Lorena foi o vício em atenção. Segura dentro da igreja, achando que o sagrado a protegeria dos cobradores, ela pegou o celular, um aparelho velho que ela conseguiu não sei como já que o iPhone foi cancelado, e postou uma foto. Na foto, ela estava de coque, sem maquiagem, segurando uma bíblia. A legenda: Deus me resgatou do vale da sombra da morte. Agora sou nova criatura. Quem quiser ajudar a irmã a recomeçar, chave Pix abaixo. Ela não consegue parar. A ganância é maior que o instinto de sobrevivência. Os traficantes viram. Eles monitoram tudo. E para eles, a dívida não perdoa nem o sagrado. Era uma quarta-feira à noite. O culto estava cheio, com umas 30 pessoas cantando hinos. Eu soube de tudo porque o culto estava sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da igreja, coisa comum hoje em dia. E uma vizinha me mandou o link dizendo: olha a Lorena fingindo santidade. Eu abri o vídeo aqui em São Paulo, no meu intervalo. Vi a Lorena sentada na primeira fila batendo
palmas fora do ritmo, fingindo devoção. De repente, o som mudou. A câmera tremeu. Alguém gritou na porta. 2 homens entraram. Não tiraram os bonés. Não baixaram as armas. A música parou. O pastor Josué largou o microfone. Cadê a Patrícia? Um dos bandidos gritou. Aqui tá devendo a boca. A câmera do celular, que estava num tripé, pegou o momento exato em que a Lorena tentou se esconder atrás do púlpito de madeira. O bandido caminhou pelo corredor central da igreja. As senhoras se encolhiam nos bancos, rezando o Salmo 91. Ele chegou no altar. Puxou a Lorena pelo braço. Achou que Jesus pagava dívida de droga, é? Ele sacudiu ela. O prazo acabou. Ou paga ou desce pro micro-ondas. Foi aí que o corpo dela colapsou. Não foi teatro dessa vez. O estresse acumulado de dias na rua, o medo da morte iminente e a gravidez avançada de quase 7 meses cobraram a conta. A Lorena arregalou os olhos. Soltou um grito que não parecia humano. E caiu no chão do altar segurando o ventre. Uma poça de líquido se formou embaixo dela. A bolsa estourou. E havia sangue. Muito sangue. Ela tá parindo! Uma irmã da igreja gritou. Pelo amor de Deus, moço, deixa ela! Vai nascer! O traficante soltou o braço dela. Ele olhou para o sangue no chão da igreja. Até para eles, aquilo era pesado demais. Matar uma mulher parindo dentro de um templo atrairia uma maldição e uma atenção policial, que eles não queriam. A sorte dessa vagabunda é a criança, o bandido disse guardando a arma. Mas avisa pra ela, se ela sobreviver, a conta continua. Eles saíram. A transmissão ao vivo foi cortada, mas não antes de eu ouvir os gritos de dor da minha prima ecoando pela internet. Liguei para o SAMU de Salvador daqui de São Paulo. É uma emergência na igreja tal, em Cajazeiras. Gestante em trabalho de parto prematuro com hemorragia. Disseram que a ambulância já estava a caminho. Fiquei olhando para a tela preta do meu celular, a 2.000 quilômetros de distância, tremendo. Eu não sentia pena da Lorena golpista. Eu sentia pena da criança. Aquele bebê estava vindo ao mundo no meio de um cenário de guerra, fruto de uma mãe que escolheu o abismo. Edit 1. A Lorena foi levada às pressas para a maternidade Sila Balbino. O bebê nasceu de cesárea de emergência. É um menino. Nasceu com 1,5 kg. Está na UTI neonatal, entubado. A Lorena está na enfermaria, sob escolta. Não da polícia, mas do medo. Edit 2. O pastor Josué me procurou. Conseguiu meu contato com vizinhos. Ele é um homem santo. Disse, filha, eu não sabia quem ela era, mas a igreja vai orar pela criança. A mãe precisa de um milagre que dinheiro não compra. Eu agradeci e mandei R$ 200 para ajudar a limpar a igreja e consertar o que quebrou na confusão. Edit 3. O vídeo da invasão viralizou nos grupos de WhatsApp da Bahia. A legenda é cruel. Mulher do paredão tenta dar golpe na igreja e quase pare no altar. A reputação dela, que já era lixo, agora virou pó. Ninguém tem pena. Dizem que foi castigo divino. Edit 4. Recebi uma ligação da assistente social da maternidade hoje cedo. Dandara? A paciente Lorena indicou seu nome como contato de emergência. Eu não posso ir, respondi segurando o choro. Eu estou em São Paulo. Eu não tenho como assumir isso. Entendo. A mulher suspirou. Mas preciso avisar. Ela não quer ver a criança. Ela disse que o bebê é o culpado por ela ter sido achada. Ela está rejeitando o filho, Dandara. Se ninguém da família aparecer, vamos acionar o juizado. Eu desliguei o telefone e olhei para minha passagem de volta para a Bahia, que eu tinha guardado como lembrança. Eu jurei que não voltaria. Jurei que não me envolveria. Mas tenho uma criança de 1,5 kg sozinha numa incubadora, rejeitada pela mãe e com o pai preso. Essa criança tem o meu sangue. E ela não tem culpa da ganância da Lorena. Atualização. Minha prima fugiu da maternidade pelos fundos deixando o filho na UTI para não ser morta. E eu tive que decidir entre adotar o bebê à distância ou deixá-lo para o sistema. O telefone tocou às 6 da manhã. Era a assistente social da maternidade, Sila Balbino. Dessa vez, a voz dela não era de preocupação. Era de urgência. Dandara, a Lorena sumiu. Como assim sumiu? Ela teve uma cesárea ontem à noite. Perguntei, sentando na cama do meu apartamento em São Paulo. Ela fugiu nessa madrugada. A mulher explicou. As câmeras mostram que ela saiu pela escada de incêndio, ainda com acesso venoso no braço e vestindo a camisola do hospital. Ela deixou o bebê na UTI. Ela abandonou a criança, Dandara. Eu desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede cinza do meu quarto por 10 minutos. A Lorena tinha atingido o fundo do poço e começou a cavar. Ela fugiu porque sabia que, assim que tivesse alta, os traficantes estariam esperando no portão. Ela preferiu arriscar uma infecção pós-cirúrgica e viver como indigente do que encarar a dívida. E no processo, descartou o filho como se fosse um objeto quebrado. Eu tinha 2 opções. Opção 1. Seguir minha vida em São Paulo, focar na minha carreira e deixar o menino para o conselho tutelar. Ele iria para um abrigo e, com sorte, seria adotado antes de crescer demais. Opção 2. Assumir a responsabilidade que o sangue me impunha. Não pela Lorena, mas pela minha avó e pela inocência daquela criança. Liguei para a minha avó, Dona Inês, que ainda estava escondida na roça da irmã no interior da Bahia. Vó, a Lorena fugiu. O menino tá sozinho. Houve um silêncio na linha. Depois, ouvi o choro da velha guerreira. Ele não tem culpa, Dandara, ela disse com a voz embargada. O sangue dele é ruim por parte de pai e mãe, mas o espírito é limpo. Se a gente deixar ele lá, a gente é igual a ela. Vó, eu não posso voltar para Salvador. Falei firme. Eu tenho meu emprego aqui. É o que sustenta a gente. Eu busco ele. Dona Inês disse. Uma mulher de 75 anos, ameaçada de morte, se dispondo a entrar na cova dos leões. Não, vó. Tomei a decisão ali. A senhora não pisa em Salvador. Eu vou contratar um advogado. Vamos pedir a guarda provisória pra senhora, mas a senhora vai criar ele aí no interior. Longe da capital, longe da facção, longe da fama da mãe. Eu banco tudo daqui de São Paulo. Leite, fralda, remédio. Ele vai ser seu filho na velhice. Foi uma operação de guerra. Gastei minhas economias de 3 meses de trabalho para pagar um advogado particular em Salvador. Ele entrou com o pedido de guarda de urgência, alegando abandono materno e risco de vida na capital. O juiz, vendo o histórico policial da mãe, furto, estelionato e a situação de risco, concedeu a guarda provisória para a bisavó, Dona Inês, com a condição de que a criança residisse no interior. Minha avó desceu da roça apenas para ir ao hospital, acompanhada de um policial amigo da família, que eu paguei para fazer a escolta. Ela pegou o bebê, que recebeu o nome de Jorge, em homenagem ao santo guerreiro, e entrou direto num carro particular rumo ao sertão. Nem ela nem o bebê passaram perto de Cajazeiras. Passaram-se 8 meses. Minha vida em São Paulo estabilizou.
recusou. Fui promovida no hospital. Mando R$ 1.500 todo mês para o interior. O Jorginho está forte, gordo e saudável. Minha avó diz que ele tem o sorriso meu e a teimosia dela. Nada da Lorena. E a Lorena? Durante 6 meses, ela foi um fantasma. Os traficantes pararam de cobrar a mim e a minha avó. Para o mundo do crime, quando o devedor vira poeira, morador de rua viciado em crack, a dívida prescreve porque não tem como tirar dinheiro de quem não tem alma. Eles esqueceram a gente. O foco deles mudou. Mas semana passada, recebi uma foto no WhatsApp. Foi enviada por uma antiga vizinha que foi ao Centro Histórico de Salvador. A foto era de uma mulher sentada na calçada do Pelourinho, suja, magra, com o cabelo raspado crescendo falhado, pedindo dinheiro para turistas. Era ela. Os dentes, antes facetas de porcelana, estavam estragados. A pele, antes tratada com estética cara, estava queimada de sol e feridas. Ela olhava para o nada. A vizinha escreveu: Dandara, é ela. Tentei falar, mas ela não reconheceu. Tá muito drogada. Parece que tá usando pedra. Eu olhei aquela foto por muito tempo. A mulher que tinha nojo de pobreza, que queria ser rainha, agora era súdita do vício, vivendo nas ruas que ela tanto desprezava. Não senti alegria, não senti vingança. Senti um vazio imenso. A Lorena morreu. Não fisicamente, mas a prima que dormia comigo no beliche morreu no dia em que escolheu a vaidade acima da família. Aquela figura na calçada é apenas um resto. Liguei para a minha avó na roça. Vó, viram a Lorena? Contei. Não me diga onde, minha filha. Dona Inês respondeu rápido. Eu estou dando uma madeira pro Jorginho. Ele tá rindo. A minha Lorena morreu. E eu tô ocupada criando a vida que ela jogou fora. Desliguei o telefone. Fui até a janela do meu apartamento em São Paulo. A garoa caía fina. Eu venci. Não porque tenho dinheiro ou cargo. Venci porque quebrei o ciclo. O Jorginho não vai ser traficante. O Jorginho não vai ter nojo de onde veio. Ele vai ser criado com amor, galinha caipira e a certeza de que a dignidade vale mais que qualquer ouro roubado. Edit 1, final. O Jorginho completou 1 ano ontem. Fizemos uma festa por chamada de vídeo. Ele é lindo. O advogado disse que, como a Lorena sumiu e não contesta, a destituição do poder familiar dela é certa. A adoção plena pela minha avó, comigo como tutora legal em caso de falecimento dela, está saindo. Ele é nosso. Edit 2. O Maicon, paredão, foi condenado a 15 anos de prisão. Soube que ele virou evangélico na cadeia e manda cartas pedindo perdão. Ninguém responde. Perdão ele pede pra Deus, a gente quer distância. Edit 3. Sobre a Lorena. Uma assistente social de rua entrou em contato comigo. Achou meu nome nos registros antigos. Disse que ofereceu abrigo para ela, mas ela recusou. Disse que está esperando o marido sair pra buscar ela de Porsche. A mente dela quebrou. Ela vive numa fantasia para não encarar a realidade da sarjeta. Edit 4. Para quem acompanhou minha saga, obrigada. Aprendi que família não é só sangue, é lealdade. E às vezes, amar significa ir embora e deixar que cada um carregue a cruz que talhou. Eu carreguei a minha até a fronteira do estado. Agora, sou livre.